esbórnia o tempo todo. A esbórnia o tempo todo. A esbórnia o tempo todo. E aí, camarada? Opa. Salve, camarada. Tudo jóia? Beleza. Tô só ajeitando aqui Show. pra fique mais visível. Oh, beleza. Fica à vontade. Só tô esperando a... Nossa, já tem gente pra caramba. Tô meio assustado aqui. Tá me ouvindo legal aí? Deixa eu aproveitar de entrar no Twitter aqui e avisar que tá ao vivo. Show. E... Galera que tá vendo a gente aí, o áudio do João tá sendo bacana, gente? Que recentemente eu tive uns problemas técnicos aí com áudio. O convidado ficava com eco. Ó, por enquanto, assim, ninguém reclamou ainda, então eu vou pressupor que sim, mas... Exato. Eu acho que alguém já teria reclamado. Salve. Centralismo democrático é top. Cara, qual que é a arroba no Instagram? Porque eu tô no Twitter, ele já vai no SborniaCast. No Instagram é Trincheiras da É Esbórnia. Trincheiras da Esbórnia. Trincheiras da Esbórnia tudo junto, tá? Ok. Bicho, tá frio pra porra aqui em BH, velho. Puta merda. É mesmo? Aqui no Deu Rio tá esfriada. agradável. Porra, deu uma esfriada brutal aqui agora, cara. Eu tava de camiseta, fui obrigado a pegar meu cardigan de velho, sabe? Porque tá foda. Mas o verde ele caiu bem. Ah, obrigado. Eu já uso pra servir de tela pro povo da internet poder depois fazer várias montagens, entendeu? Justo, justo. Seria uma homenagem ao Palestra Itália, que deu origem ao Cruzeiro? Cara, o palestra, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras foram palestra durante um tempo, Sim, né? A diferença é que o exatamente. Cruzeiro aqui tinha uma ligação mais popular e o Palmeiras, no começo, tinha uma ligação mais com a classe de elite, né? Pode crer, pode crer. Tô homenageando o livro verde do Muammar Gaddafi, né? Tô no Olha aí. nacionalismo africano hoje aqui. Para horror dos liberais de esquerda, né? Gaddafi está sendo homenageado aqui hoje. Então acho que a gente pode começar, né, cara? Ah, eu acho que sim, né? Eu não sei como é que vocês Então, show. costumam esperar um tempinho, sei lá, dar 4, 5 minutos aí Tá? pra galera chegando. Pode ser também. É que eu não Eu tô tô por acostumado a conta, falar assim para multidões. eu tô literalmente por conta. Então, assim, vocês mandam o que vocês podem e eu obedeço o que eu Então tenho feito. vou. Primeiro eu vou me apresentar aqui, para quem não sabe, meu nome é Yuri Freire, sou integrante do podcast Trincheiras das Esbórnia, juntamente com meus camaradas Adriano Ferreira e Nilvio Peçanha, onde discutimos sobre política, cultura, arte, sempre sob um viés de esquerda, e sempre que possível também propagando ódio à burguesia e aos liberais. E hoje a gente está fazendo esse segundo episódio dessa live, que é uma espécie de série que a gente está fazendo, que se chama Pandemia e Luta de Classes. Na quarta-feira, agora, eu troquei uma ideia com o Caio Andrade, daqui do Rio, que é integrante do PCB, que inclusive esteve numa live contigo agora, Teve, no cara. final de maio, Porra, o que camarada passou no Caio é YouTube. fenomenal, né, cara? O Caio é um Grande cara figura, fenomenal, assim. grande figura. Inclusive, assim, peço desculpas a quem viu a live com o Caio que está aqui para ver a live comigo, porque Não, imagina. Isso a live boa da semana foi na quarta. O Caio é um cara muito foda. Inclusive, assim, se eu Não, puder recomendar alguma coisa já no começo, cara, é o texto do Caio. O Caio soltou um texto essa semana. falamos sobre ele. Falamos sobre ele. Baita Porra, texto. cara, esse texto dele é Do muito caralho. bom, cara. Do É um caralho. texto curto, é um texto sintético, é um texto denso. E ele é Sim, um sim. texto que faz um movimento muito importante, cara, que é sair da teoria pura para dar ideias, sabe? Tipo assim, o que Sim, que nós... sim. Literalmente, né? Pensar no Lenin, né? No Stodeliat, né? O que fazer e falar, temos que Com fazer isso. certeza. Exatamente. Então, assim, Exatamente. é um puta texto, é um texto Puta muito texto, cara. bom, muito bem escrito, né? Tipo, pô, o cara Inclusive, esse, estudou milênios e tal, então, assim, cara, inclusive escreve esse super bem. artigo dele foi o norte do nosso diálogo. Não, é um puta Me artigo, baseei nele.
Sensacional, grande figura. E aquela live dele com vocês ficou muito boa, cara. Cara, aquela live ficou maravilhosa. A única questão nossa naquela live é tempo. Porque, assim, é muita coisa para ser muito corrido. Eu até falei Não, isso inclusive, com os meninos. Desculpa te interromper. Eu falei com os meninos não, só te dizer, por falar em tempo, a live no Instagram tem um limite de 1 hora. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Tem um limite de 1 hora. Tem esse. Infelizmente, existe esse limite aí, enfim. Mas acho que já dá para começar então, né? Não, vamos nessa. Tu quer se apresentar, João? Não precisa mais, se quiser seguir o protocolo. Quero. Para quem não me conhece, eu sou João Carvalho, eu sou educador popular, sou militante comunista, sou cofundador do podcast Revolu Show, né? Trabalho no Ministério de Relações Exteriores, sou sindicalista lá e sindicalizado. Eu fundei o sindicato do Ministério de Relações Exteriores junto com alguns outros colegas lá no serviço, né? E estou presente aí nas mídias sociais desde que tudo era feito de madeira, desde que para downloadar uma foto a gente gastava uma noite inteira, vinha o pixel descendo na tela, então Grandes, áureos tempos. áureos tempos. Então assim, já tem algum tempinho aí de internet nas costas e recebi o convite dos meninos, né? Não sei se quem me convidou foi o Yuri ou não, porque eu recebi o convite pelo Foi o Nilvio. foi o Nil. Foi o Um Nilvio. abraço a todos os camaradas, a ele, o Adriano. Com E certeza, assim, com certeza. recebi o convite e me dispus na mesma hora. Acho que o que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Acho que nesse momento, quanto mais a gente puder estar presente, mesmo estando ausentes, né, é muito importante. E o tópico é muito candente. A gente tem que partir para a construção mesmo. Com Então, certeza. assim, Já de fico muito feliz. antemão, Agradeço a oportunidade e estou aí à disposição. não, a honra, Aí, debate, a gente a vai. honra a honra é toda nossa, cara. Felicidade enorme te receber aqui. Então, vamos começar, né? Vamos nessa. Que é o seguinte, eu estava dando uma olhada hoje, né, no ranking de países atingidos pela Covid-19, né? E eu cheguei ali no top 5, né, o glorioso top 5. Aí tá lá, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Reino Unido e Espanha. Sendo que os Estados Unidos já tem mais de 1 milhão de casos, com mais de 382 mil mortos. E o Brasil, medalha de prata... Tem 4 dias que não morre ninguém. Oi? A Espanha tem 4 dias que não morre Ah, ninguém. bom saber. E A enquanto isso, o Espanha Brasil... está ali esperando ser ultrapassada, entendeu? Sim, já está numa curva descendente, né? Enquanto isso, o Brasil tem mais de 600 mil casos, com mais de 110 mil mortes. E, por outro lado, a China, todo mundo sabe, foi onde ocorreu o boom, né, do coronavírus, já está numa curva descendente há muito tempo, está em 18º no ranking, com 83 mil casos. Lembrando que a China tem 1,5 bilhão de habitantes. A Coreia Popular, né, a terrível ditadura sanguinária da Coreia Popular, não tem nenhum caso registrado até agora. O Vietnã tem 328 casos, com nenhuma morte. E Cuba tem 2 mil casos confirmados e 83 mortes. E, por fim, Laos tem 19 confirmados e nenhuma morte. Eu até queria pedir sua permissão para fazer aqui um breve parêntese sobre o Laos, você me permite? Por favor. Porque o Laos é uma coisa interessante, porque o Laos é o patinho feio assim do socialismo real. A esquerda esquece completamente da existência da República Popular Democrática do Laos. Então eu vou aproveitar aqui o ensejo para fazer um brevíssimo histórico sobre o tão esquecido e ignorado Laos. O Laos, para quem não sabe, em 1893 foi invadido pela França, que criou ali um protetorado, né, uma monarquia fake, fantoche, como, aliás, foi o modus operandi constante aí de várias potências imperialistas durante o fim do século XIX, século XX. Né? E em 1930 é criado o Partido Comunista da Indochina, porque nessa época o Laos ainda fazia parte da Indochina francesa, juntamente com o Camboja e o Vietnã. Nesse meio tempo, a França, ocupada pela Alemanha nazista, fez um acordo com o Japão, que também invadiu o Laos. Em 1945, os japoneses foram expulsos do Laos e foi criada um governo provisório que proclamou, né, sua própria independência. Independência essa que só foi oficializada em 1954 através do Acordo de Genebra. Aí tu pensa, pô, bacana. Porém, eis que chega ele sempre, né?
o bastião da democracia universal, Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América chega lá no Laos, invade o Laos e tenta transformar o Laos numa espécie de colônia anticomunista. E assim se tem início do terceiro embate do Laos contra uma potência imperialista. Embate esse que vai levar mais de 20 anos. E é um embate totalmente sanguinolento. E tem umas coisas muito interessantes, né? Porque os guerrilheiros criaram uma espécie de cidade subterrânea, como se fossem uns bunkers, né? Então, à medida que os helicópteros norte-americanos sobrevoavam as densas florestas do Laos, eles não viam nada, eles nem imaginavam que tinha gente pra cacete, tinham verdadeiras cidades ali embaixo. Por fim, em 1975, Laos consegue expulsar definitivamente os Estados Unidos do seu território e é promulgada a República Popular Democrática do Laos, sob liderança do Partido Comunista do Laos. Ou seja, se a gente somar o processo de independência lausiano mais o processo de expulsão dos Estados Unidos do seu território, nós temos aí 45 anos do povo lausiano bravamente batalhando contra as garras nefastas de três potências imperialistas, França, Japão e Estados Unidos. Cara, foi um acontecimento absolutamente épico. São 45 anos, cara, é quase meia década de um processo revolucionário. Por exemplo, a China, a Revolução Chinesa, que foi uma revolução muito duradoura, um processo revolucionário muito duradouro, durou 21 anos, né? Começou em 28 e foi até 49. O do Laos foram 45 anos. E a esquerda, de uma forma geral, não tem a menor ideia disso, infelizmente, né? Enfim, fechado esse parênteses, né? Eu vou me queria te permitir perguntar. um comentário sobre o seu Pode, passa quanto quiser. O Laos, durante muito tempo, de 55 a 92, ele foi liderado pelo Kaizone Phonvihane. O Kaizone Phonvihane, muita gente fala, né, considera, brincando e tal, que é o Lenin do Laos. O Kaizone ele tem uma longa e extensa obra política que é muito interessante, tem algumas traduções para o inglês. E o Laos, ele está hoje na evolução do seu socialismo num ponto muito parecido que o Vietnã teve no final da década de 80 até a metade mais ou menos de 90. O Laos está no começo da sua abertura controlada da sua economia, para poder oxigenar a economia e poder partir para uma maior divisão social das benesses do seu socialismo. E é um processo muito interessante, o processo lausiano. E de fato é muito, muito pouco conhecido. Eu ouso dizer que em Ásia, os dois socialismos que ninguém fala nunca, o vivo é o lausiano, o morto é o mongol. Né? A revolução na Mongólia foi em 21, foi a primeira revolução fora da Rússia, né? Já influenciada pelo Congresso de Baku. E ninguém fala, ninguém conhece, ninguém tem ideia do que foi o socialismo na Mongólia. E o processo lausiano é um processo vitorioso que continua, né? E que continua em construção, com as características lausianas, né? Então, assim, o que o Mao pensava para a China, o Kaizone pensava para o Laos, que era exatamente uma construção sobre características locais, né? E então, assim, só para fazer essa pontuação sobre o Laos, que é um caso muito interessante. E em África, um outro caso que é muito interessante, muito pouco acompanhado, apesar de ser outro caso, né, de um nacionalismo misto com socialismo de características locais, e que é pouco acompanhado, é o caso da Argélia. A Argélia, desde a sua independência, ela tem números impressionantes e assustadores. Se a gente for pensar o que foi a Guerra da Argélia, que é uma das guerras mais desconhecidas também do século XX, é muito engraçado o quanto hoje em dia se fala de Fanon e não se conhece a Argélia. Sabe? A gente fala-se muito de Fanon, hoje em dia se lê muito Fanon, mas ainda assim se conhece muito pouco o que foi a Argélia, se conhece muito pouco a luta de Ben Bella, de Ben Migui, o que era o El Mujahid e como isso foi estruturado não só na Argélia, né, mas na Argélia e em toda a região circundante que permitiu que essa luta prolongada acontecesse. São 10 anos de guerra. Nós estamos falando de uma população aí que teve uma mortandade de mais de 1 milhão de pessoas na mão dos torcionários franceses, né? De uma população que não chegava a 20 milhões.
né? Então, assim, se a gente for colocar isso em números parecidos com os nossos, seriam como se 12 milhões de brasileiros tivessem sido mortos numa guerra de 10 anos. 1.200.000 pessoas por ano, para a gente ter uma noção do que foi a mortandade nesse povo. E a Argélia, desde que ela se tornou independente para cá, os números, não só econômicos, mas principalmente os números de alfabetização, vacinação, longevidade, acesso à saúde, acesso a emprego, acesso à habitação, e foi uma reconstrução. Porque a gente tem que pensar que as potências colonialistas, não só na Ásia, não só na África, na América Latina, em todos os lugares onde elas passaram, elas fizeram políticas de terra arrasada. Então, assim, não bastava simplesmente matar a população, matar os velhos, matar os idosos, matar as mulheres, matar qualquer um. Era destruir a infraestrutura também, porque uma vez que se via que a negociação de vamos conseguir manter um pacto neocolonial que seja, com uma pseudo-independência, mostrava-se que não ia chegar a lugar nenhum, eles partiam no final, quando eles já viam que eles tinham perdido, para a política de terra arrasada. Isso foi feito em Moçambique, isso foi feito em Angola, isso foi feito na África inteira e na Ásia inteira. E tem muitas dessas lutas que muitas vezes a gente esquece, a gente ouvida, a gente desconhece profundamente. E muito importante a gente trazer isso. Então, assim, te agradeço muito por ter trazido o caso do Laos. Eu tenho uma pretensão para o segundo semestre desse ano, dependendo de como que as coisas andem, que é dar 2 cursos lá nos meninos da classe esquerda, que um vai ser sobre a obra de Mariátegui, que eu acho que é muito importante o nosso sul-americano conhecer Mariátegui, Sem a gente dúvida. conhece muito pouco Sem dúvida. Infelizmente. da obra do Mariátegui, e um segundo que eu quero dar é sobre marxismo na Ásia. E um dos temas que eu quero tratar, eu quero tratar do Laos. E aí eu quero tratar, assim, do que as pessoas conhecem menos. Então, por exemplo, assim, cara, é engraçado, porque, por exemplo, assim, a gente teve um dos maiores assassinatos mais brutais do século XX na Indonésia com o PKI, com o Partido Comunista da Indonésia. Que foi, assim, genocídio comunista. cara, foi literalmente um genocídio. Foram centenas de milhares de pessoas assassinadas na rua até varrer do mapa o PKI. Não é que, tipo assim, eles pegaram a liderança do PKI, eles pegaram o comitê central do PKI. Não, eles mataram toda e qualquer pessoa que tinha uma carteirinha que pudesse... Cara, podia ser um agricultor no cafundó dos judeus, eles iam lá e matavam. Então, assim, e isso foi um extermínio, um genocídio programado, auxiliado pelas potências imperiais e que a esmagadora maioria das pessoas sequer sabe que existiu. Sim. Sim. Então, assim, essas experiências do século XX como um todo, elas são muito menos conhecidas do que a gente sabe. Porque, assim, mesmo as que são, entre aspas, pouco conhecidas, são as que a gente ainda fala delas. Então, muitas vezes eu falo assim, pô, a gente não conhece nada de Coreia, a gente não conhece nada de Coreia, mas a gente sabe que a Coreia está lá, a gente sabe que ela existe, a gente consegue apontar ela no mapa. A maioria das pessoas não consegue apontar o Laos no mapa. Com certeza. Sabe? É a mesma coisa. Você vê, tipo assim, e como que às vezes certas propagandas ficam apesar de vários pesares. Né? Por exemplo, assim, você falou do Laos. O Khmer no Camboja é outra experiência completamente desconhecida. Por que o Khmer deu errado? Quando que deu errado? O que aconteceu? O que era o Partido Khmer? Quem são os Khmer da etnia Khmer? Por que eles buscaram um agrarismo tão brutal? Até que ponto foi ou não foi comprado pelos Estados Unidos? Existem uma vasta documentação hoje em dia, existe uma vasta literatura hoje em dia que foi produzida. Isso, primeiro, não é traduzido nunca. E segundo, mesmo as pessoas que têm a capacidade de buscar, não buscam, porque a coisa mais rara que tem no Brasil, mesmo entre as pessoas que pesquisam o marxismo periférico, são as pessoas que viram o olho para a África e para a Ásia. Com certeza. Sabe? E ainda assim, e não que seja fácil, não é fácil, é difícil você conseguir essa... É uma bibliografia que a gente consegue, mas você consegue. Agora, assim, fomenta a pesquisa, parece nenhum. Sabe? A esmagadora maioria das universidades hoje em dia, nas suas estruturas, universidades grandes, você pega aí essas CAP 6, CAP 7, CAP 5, universidade de ponta federal aí. A esmagadora maioria não tem professor de História da Ásia.
Não é que, tipo assim, não tem um cara que estuda os movimentos anticoloniais. Não, não tem um professor. O cara vai formar em história, vai sair de lá sem ver sem ter uma matéria, sem ter um nada que toque. Então isso mostra muito bem, né, como que o neocolonialismo impera, como que o imperialismo funciona. Sabe? Então, assim, por mais que nós sejamos a periferia, o patinho feio que ninguém quer do mundo ocidental, nós viramos nossas costas, sabe? Então, assim, quando eu penso, por exemplo, assim, no que foi a iniciativa, por exemplo, da Tricontinental em Cuba, o que foram os encontros do afroasiatismo, mesmo se for pensar numa questão de terceira via, o que foi Bandung, isso é uma coisa que está esquecida. É uma coisa que as pessoas não sabem o que foi, para onde que veio, de onde que foi. E assim, a gente está falando do outro lado do mundo, mas a gente não conhece a nossa América. Sim. O próprio Mariátegui, que você citou, é um cara muito subestimado aqui no Cara, e Brasil. assim, o Mariátegui é enorme, Aníbal Ponce é enorme, você tem gente muito grande. Sim. Sabe? A gente chega na América Central, por exemplo, a gente tem diversas lutas de libertação da América Central Sim. e a gente desconhece profunda e profusamente. Sabe? E Sim. existe uma permeabilidade muito grande, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, pô, você fala dos Panteras Negras, todo mundo sabe quem foram os Panteras Negras. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que um dos maiores líderes do Partido Panteras Negras não era americano, era trinitino. Né? Então, assim, você tem um fluxo gigantesco. Se você for pensar no que eram os Young Lords na época dos Panteras Negras, o que foi o Sim. movimento, os de origem porto-riquenha. Então, assim, existe toda uma permeabilidade, existem vários grupos que trabalham com isso e que a gente Pô, desconhece. Granada passou por uma revolução, né? Você não sabe disso. E assim, cara, uma outra coisa que eu fico Maurício pensando, Bishop. assim, a gente tem uma tendência o brasileiro, assim como o colombiano, eu acho que são dois exemplos que são muito marcantes, porque são os países que sofrem mais diretamente na mão do neoimperialismo na América do Sul, tradicionalmente com a influência norte-americana. Nós aprendemos, no caso dos colombianos é diferente porque eles nascem sabendo espanhol, mas eles aprendem inglês e 90% da população colombiana vai aprender a falar inglês porque eles tentam migrar para fora. O brasileiro, ele aprende a falar inglês antes dele aprender a falar espanhol. É muito comum você ver gente que fala inglês e que não sabe espanhol. Tenta se comunicar, mas não tem. Não. Assim, a gente vira tradicionalmente as costas para a América. Isso é uma tradição do Brasil e não é de agora. Ela é de longa data. Isso é uma questão que vem desde antes, né, da gente se tornar um pseudo país independente, né, porque a primeira independência do Brasil ela é uma farsa completa, mas é uma longa tradição. Você desculpa, eu dei uma super devagada, voltando Não, fica à para os dados vontade. que você estava Estamos aqui para falando. isso. Não, Vai, só posso dar desculpa, umas indicações aqui? pode. Ó, eu até anotei aqui, gente, ó. Para quem tiver mais curiosidade aí sobre a independência argelina, a Revolução Argelina, indica um filme chamado A Batalha de Argel, Porra, que bom. fala, filmaço da porra, que discorre sobre o processo de independência da Argélia. Então assistam A Batalha de Argel. Sobre o genocídio comunista na Indonésia, tem um documentário excelente chamado O Ato de Matar. Eles pegam uma galera que participou daquele genocídio e pedem para eles reencenar várias situações que eles passaram ali durante aquela época de caça. Cara, foi literalmente caça a comunistas. A Indonésia passou por um período que comunistas eram literalmente caçados e mortos igual bicho. É um negócio muito bizarro, assim. E é algo que você nunca vai ver aí na mídia, né? A mídia nunca vai falar que a Indonésia perseguiu e assassinou comunistas da forma mais absolutamente brutal e animalesca que você puder imaginar. E perguntaram sobre o Laos, materiais na internet. Gente, no site Nova Cultura tem vários textos bem bacanas sobre a Revolução do Laos. E no site também Traduagindo tem um texto muito bacana que cobre também esse processo aí revolucionário lausiano, que é muito interessante e tão esquecido. Mas eu queria te perguntar o seguinte, cara. Se você acha que seria uma delirante coincidência que esses países que eu citei
e que são todos países, quer queira ou quer não, que se autodenominam socialistas, eu nem vou entrar aqui em discussão semântica se são verdadeiramente socialistas ou não, se traíram o socialismo, se Marx, Engels e Lenin chorariam lágrimas de sangue, né, por conta de China, Coreia Popular, Vietnã e Companhia Ilimitada. Isso eu deixo para a turma do marxismo ocidental, mas enfim. Você acha que é coincidência que esses países estejam sofrendo muito menos com a pandemia de coronavírus do que grandes potências capitalistas como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e etc. E até potências regionais ou ex-potências regionais, como aqui no caso da gloriosa República Federativa do Brasil? Obviamente que não, né? Porque assim, a crise em última instância, ela é uma crise do capitalismo, né? A pandemia só vem a agravar as crises que são cíclicas. Se a gente for pensar na última crise, for pensar em 2008, o número de desemprego, o número de pessoas que foram para baixo da linha da pobreza, e a gente comparar isso também de 2008 para cá, quantos que voltaram, que tinham ido para debaixo da linha da pobreza, nos países capitalistas e nos países do socialismo real, a diferença é gritante. Né? Com 2008 em diante, o que você tem no mundo ocidental como um todo é a uberização dos trabalhadores e a ideia do empreendedorismo como a nova égide de tipo, não, agora eu sou um empresário. O que você faz? Eu ando de bicicleta pela cidade 14 horas por dia para ganhar R$ 2 em cada entrega. Né? Então, assim, isso é mais uma das crises cíclicas do sistema capitalista, cuja pandemia só vem a agravar, e a pandemia ela traz um fator novo nessa crise, que é uma crise da sociabilidade. Porque você tem várias formas, você tem várias facetas do capital, né? Você tem a forma de organização jurídica, você tem a forma de organização estatal, você tem a forma de organização política. E nessas outras crises, as pessoas, apesar das crises, as que tinham trabalho continuavam trabalhando, a sociedade continuava funcionando como um todo. Né? Você continuava saindo da sua casa, pegando o seu ônibus no final da semana. Nessa, não. Eis que subrepticiamente, no meio da madrugada, o mundo está trancado dentro de casa e as pessoas estão, quem pode dentro de casa, e obviamente que quem toma no cu é o trabalhador mais precarizado. Né? É óbvio que existe uma aristocracia do trabalho, no sentido de trabalhadores que têm um privilégio maior sobre outros trabalhadores que podem ficar em casa, ou que podem fazer o seu trabalho de alguma outra forma. A esmagadora maioria, não. E aí você vai ter uma crise que vai ser uma crise do contágio, né? Porque o contágio vai espalhar essa doença pelo mundo inteiro muito rapidamente. Né? O epicentro primeiro foi na China, mas hoje em dia você tem comprovação de que você teve casos anteriores na França, você tem a probabilidade de, inclusive, de alguns casos terem entrado na China via jogos militares, porque militares do exército americano estavam com algo que parecia muito com o que hoje está sendo diagnosticado como Covid e tinham viajado para a China. Então, assim, a gente tem que entender que na sociedade que a gente tem hoje, o espalhamento da doença ele vai ser global. A partir desse espalhamento global, o que a gente tem são aparatos mais ou menos preparados para lidar com isso. Ora, não me parece coincidência nenhuma nos países onde, independente do que eu ache sobre o governo, independente do que eu ache sobre a pureza diáfana do socialismo no lugar, existe, de fato, um aparato público voltado para o público. Né? É muito diferente quando o Estado é organizado, em última instância, voltado para o bem-estar da sua população, e quando o Estado ele é todo organizado em função última do lucro. Né? Se a gente for pensar que os Estados Unidos da América estavam roubando, isso é pirataria no melhor sentido corsário, século XVII. Os Estados Unidos estava interceptando e roubando cargas e carregamentos destinados a outros países para depois, não é dar eles para o seu público, para depois dar eles para as empresas que venderiam para o público. Se você pensar que um trabalhador norte-americano que tenha um sintoma qualquer de Covid, que teve um sintoma qualquer de Covid há 2, 3 meses atrás, no começo da pandemia, e ele ia fazer um exame, a internação, o exame,
e mais qualquer outro diagnóstico, um dia que ele passasse no hospital, mesmo se ele não tivesse Covid, isso gerava para ele uma conta, que era uma conta de, no mínimo, 3 ou 4 meses do salário mínimo norte-americano. Você mostra muito bem, primeiro, qual é a função daquele Estado, a quem esse Estado serve e quem vai se fuder com esse Estado. Tanto que se você pegar, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Reino Unido, ou seja, né, nos dois focos maiores de onde o neoliberalismo se espalha como uma doença, na experiência pinochetiana contemporânea do neoliberalismo, que é o Brasil, você pegar isso e fizer um corte, uma clivagem racial, uma clivagem de renda, você vai ver que por mais que tenham muitos casos na Barra, quem morre não é quem mora na Barra. Sim, Quem vai sim. morrer, quem vai ter que ir para um sistema público de saúde, e olha que o Brasil ainda tem o SUS. Sim, O exatamente. Brasil ainda tem o SUS. O Reino Unido, apesar dos seus pesares, ainda tem um sistema de Tem. saúde que dá Sim. conta da sua população. Os Estados Unidos nem isso. Exatamente. Os Estados Nem Unidos isso. nem isso. Né? E dentre esses 5 maiores, você tem um caso bastante sui generis, que é o caso da Rússia, que a Rússia é um caso muito engraçado. Por quê? Moscou, dentro da Rússia, é o lugar onde está menos pior da Rússia inteira. Por quê? Porque Moscou entrou, de fato, de quarentena pouco, se eu não me engano, foi uma semana e meia depois que as grandes capitais europeias entraram em quarentena, uma semana, uma coisa assim. Foi muito rápida a quarentena moscovita. Só que na região inteira restante da Rússia, e vamos lembrar aqui que a Rússia, né, a Rússia começa em Realengo e termina em Osaka, gente. A Rússia é gigantesca. Né? A Rússia literalmente é a Eurásia inteira. No O mundo fica na restante Rússia. no restante da Rússia, o Putin tem por tradição não gostar de tomar nenhuma decisão polêmica. Leia-se. O Putin tem por tradição abrir as pernas eleitoralmente para que ele se mantenha eternamente no poder. Com isso, todas as outras regiões, que não a região moscovita, não fizeram porra nenhuma ou fizeram pelos cocos do jeito que eles querem. Então, nesse sentido, o exemplo russo lembra muito o exemplo brasileiro. Com a diferença que no Brasil o que houve foi uma movimentação de alguns prefeitos e alguns governadores tentando fazer o mínimo do mínimo. Gente, isso não é para laudar ninguém não, sabe? Até o relógio estragado bate a hora certa 2 vezes por dia. A gente tem que lembrar disso aqui. Sabe? É aquela famosa faixa no final da formatura, parabéns, fulano não fez mais do que a tua obrigação. Sabe? E mesmo assim ainda fez muito mal feito na maioria, na esmagadora maioria dos casos. Mas no caso da Rússia a gente teve isso. Então a gente teve o centro econômico, financeiro das elites, de onde está instalada a burguesia russa em sua grande maioria, quando vive na Rússia, que a maioria não vive na Rússia, teve uma proteção muito maior do que a dos outros. Isso mostra ainda mais como que um Estado que não está voltado para a sua população está pouco se fudendo para a sua população. Quem vai morrer é o mais pobre, é o mais vulnerável. E junto da pandemia, você tem aí um genocídio não dito das populações mais vulneráveis. No caso dos Estados Unidos, um genocídio da população negra, da população imigrante, da população de origem latina, da população de origem filipina, da população de origem asiática. Isso é um genocídio. Por quê? Existia a possibilidade de se fazer algo? Existia. A China está aí para nos mostrar, Vietnã está aí para nos mostrar. Mas China e Vietnã são 2 economias pujentes, são 2 economias grandes, são gente que tem dinheiro. Cuba faz muito com muito pouco recurso. A Venezuela, na América do Sul, vem fazendo absurdos com muito pouco recurso. No caso da Coreia do Norte, é muito mais fácil, porque é um país cujo controle de fronteiras é muito grande, muito fácil de ser mantido, e eles fecharam o país. Sim. Fecharam o país e foda-se. Né? Então, assim, aí as pessoas vão falar assim, mas os números, não sei o quê. Eu adoro essas loucuras da ideologia liberal, porque, assim, os números só são questionados nos países que são socialistas e quando tá dando certo.
Aí tem Sim. um questionamento gigantesco. Vamos questionar os números brasileiros. Nós estamos com hoje, ontem, né? Porque agora o governo libera o dado 10 horas da noite. Então a gente teve 1.400 e poucos mortos. É o terceiro dia seguido aonde você tem o número de mortos batendo novos recordes e esse número só vai aumentar. Você pega a curva epidemiológica do Brasil. O Brasil, ao contrário de todos os outros países do mundo, a curva do Brasil não parou de crescer. O nosso pico não chega nunca. Aliás, hoje saiu uma notícia de que o Brasil teve a maior curva ascendente do mundo. Tem a maior curva ascendente do mundo. E ter a maior curva ascendente do mundo é uma omissão que é uma ação. Com certeza. Isso é um genocídio controlado e é se combater o fogo com fogo. Tá? Uma coisa que o modelo neoliberal sempre faz, né? E nisso ele herdou muito do modelo liberal também. A gente fala do neoliberalismo porque o neoliberalismo está acontecendo hoje. É essa ideia de combater crise com crise. Você vê que o Trump, o Boris Johnson, o Bolsonaro, todos eles combativeram, né? Combateram a crise no começo com ainda mais crise institucional e política. O Boris Johnson foi mitigar um pouco o discurso dele depois dele quase morrer no CTI. O Trump, gente, mandou o povo beber produto de limpeza. Né? Só lembrando Sim. que ninguém questiona os números norte-americanos, essa grande democracia prendeu 10 mil manifestantes. Você acha que vai ter uma nota de repúdio da OEA falando para ter uma intervenção dos Estados Unidos? Você acha que a ONU vai ir no Conselho de Segurança, a ONU vai falar assim, gente, temos que fazer uma moção. Você acha que os boinas azuis vão ir para os Estados Unidos para proteger as instituições democráticas? Não. Aí você abre a página do New York Times, você abre a página do Washington Post, o que está lá? Trump junta mais 10 países para combater os protestos de Hong Kong na China. O problema real que a gente está tendo agora é esse. Não é o país dele que é o maior número de infectados e mortos no mundo. Não são as comoções sociais violentíssimas e intestinas acontecendo porque os Estados Unidos não é uma democracia. Os Estados Unidos é uma Herrenvolk-Democracy. Tá? Para quem não conhece o termo, esse termo foi muito popularizado pela obra de Domênico Losurdo, mas esse termo nem do Losurdo não é. Esse termo é da historiografia norte-americana de esquerda, esse termo é anterior à obra do Losurdo. E esse termo significa o seguinte: democracia do povo escolhido. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, que todas as pessoas consideram o berço da democracia ocidental, o bastião da democracia, os Estados Unidos, e é muito engraçado que consideram junto com a França, é até difícil saber qual dos dois, quem que é o sujo e quem que é o mal lavado nessa equação aqui. Sim, sim. Dos 6 primeiros presidentes norte-americanos, 5 eram proprietários de escravos. O outro era acionista da companhia que vendia os escravos. Ele mesmo não era proprietário, era só acionista da companhia. Tá? Assim como o John Locke, pai do liberalismo, também foi acionista, né? Também foi acionista da companhia. Royal Oxford Company. O John Locke é maravilhoso, os escritos dele, falando que as crianças de 6 anos tinham que ser punidas por não conseguirem trabalhar. As crianças pobres de 6 anos tinham que ser colocadas numa prisão, num boulevard haussmanniano cercado de todos os cantos, onde elas tinham que trabalhar como adultos em regime de 14 horas por dia para poder comer. Né? Enfim. Mas a verdade é que os Estados Unidos sempre foram um país onde este povo eleito sempre foi a minoria absoluta da população. Nós estamos falando de um país que tem a maior população carcerária do planeta em termos absolutos e relativos. Isso significa dizer, a China tem mais gente? Não, a China tem menos gente e tem menos porcentagem. Estados Unidos consegue ter mais gente na cadeia do que qualquer outro país no mundo. E aí, na hora que você vai pegar a palheta da Pantone, você vai pegar a palhetinha da Souvenir e pôr lá na cadeia norte-americana, você vai ver que 80% dessas pessoas que estão presas são ou negras ou latinas, com a esmagadora maioria delas negras. Nós estamos falando de um país que antes da crise, já tinha 1/3 da sua população dependendo de alguma forma de subsídios do governo para comer.
A população norte-americana que necessita de cupons, que necessita de ajuda governamental, que necessita de ajuda para alimentação, bate um terço da população antes da crise. Quando a gente vai para o centro da economia capitalista, as coisas não são melhores. Quando você pega a Alemanha, que é o país que teve o maior crescimento econômico da União Europeia, desde que a União Europeia se uniu em torno da figura do euro, quando você faz um corte ali e vê a população jovem da Alemanha, a precarização do trabalho na população jovem alemã, ela atinge 30% na população de origem alemã e 50% na população de origem imigrante. Quando você vai na Espanha, é pior ainda. A exceção que você tem ali dentro da União Europeia era Portugal e a Grécia, que cresceram depois, onde você teve governos de centro-esquerda, né? Em Portugal você tem a Geringonça, na Grécia teve durante algum tempo o Syriza, mas que são governos que foram atropelados exatamente por serem de centro-esquerda, um processo completamente natural da esquerda liberal, onde ela vai cada vez mais cedendo até que ela é engolida. Na última eleição na Grécia, você teve a Aurora Dourada, que é o partido nazifascista grego, elegendo um monte de gente. Né? Isso foi denunciado longamente pelo KKE, o Partido Comunista Helênico, sabe? E simplesmente, assim, neste caso, né, assim, crime ocorre, nada acontece, azeite de oliva. Só a existência do Aurora Dourada é um negócio muito bizarro por si só, né? Bicho, bizarríssimo isso. É igual você pensar a existência de partidos neonazistas na Alemanha. Sim. Uns negócios de louco, assim, sabe? É uns negócios de louco. Agora, a gente tem que lembrar o tempo todo que isso não é uma exceção do Estado burguês. O fascismo, o nazismo, eles não são exceção, eles são formas. Formas totalmente possíveis, margens totalmente possíveis. E que são utilizados constantemente. Né? Eu falei dos Estados Unidos como um dos berços da democracia. A gente pega o outro democracia ocidental, a França. A França manteve um império colonial enquanto ela conseguiu. Na hora que ela não conseguiu mais manter o império colonial, ela mantém do presente, do verbo hoje, do verbo 5 de junho de 2020, a França mantém um império neocolonial aonde ela sequestra as contas dos estados do seu pacto neocolonial. Você tem diversos estados africanos que ainda hoje têm as suas contas soberanas nacionais sequestradas na França. E que tem a Guiana Francesa aqui do lado, né, cara? Sabe, tem a Guiana Francesa aqui do lado. A Guiana Francesa é um caso à parte, porque ela é um departamento, né? Ela continua... Ultramarino. É um departamento ultramarino, ela continua dentro. Mas o que eu estou te falando é que mesmo dos países da África Negra, do Maghreb, que conseguiram a sua independência por, entre aspas, vias pacíficas, eles mantêm as suas contas atreladas à França até hoje. Até hoje a França mantém controle. Isso, obviamente, sem falar em todos os outros aparatos do neoimperialismo, do neocolonialismo pelo mundo afora. Sabe? Então, assim, quando você chega num momento igual a gente está agora, de uma crise da pandemia, que ela só faz deixar mais aberta e escancarada essa crise do capital, é óbvio que os países que têm uma preocupação social, cujo Estado está organizado em prol da sua população, vão lidar melhor com isso. Sabe? Todos os exemplos estão aí para mostrar, as séries históricas estão aí para mostrar. E quando as pessoas dizem assim, mas os dados disso e tal... Gente, tem observador da OMS em todos esses países. A OMS não é um escritório, um birô comunista que está preocupado em fazer propaganda do socialismo real. Muito antes, pelo contrário. A OMS premiou há muito pouco tempo atrás a Coreia do Norte pelas suas políticas públicas de saúde. Lembrando que boa parte desses países que mantêm políticas públicas de saúde, que a gente sonharia em ter algo remotamente parecido, mantém sob bloqueio.
Não existe nenhuma arma de guerra mais cruel, mais vil, mais indigna do que o bloqueio. O bloqueio ele é um assassino silencioso das populações mais vulneráveis. O bloqueio ele mata primeiro os velhos e as crianças e os doentes. E como ele mata de pouco a pouco, não tem como você tirar uma foto para você ver. Se eu chego num país, igual a França chegava na Argélia com seus lindos caças vindo de Paris, soltava um rio de bomba em cima do Maghreb inteiro. Aí eu via lá as aldeias destruídas, criança partida no meio, o povo tirava foto, a Reuters tirava foto, porque a Grã-Bretanha tirava foto da França, né? Mas nunca tirava foto, por exemplo, do massacre dos Mau Mau no Quênia. A AFP francesa tirava foto dos Mau Mau no Quênia. Mas Deus proíba que tirasse foto do que era feito na fronteira com a Tunísia. Então, assim, né? Mas, na verdade, as fotos existem, as documentações existem, e quando você tinha um bombardeio de tipo tradicional, você via. Você via o cadáver no chão, você via a criança explodida. Com o bloqueio, você não vê. Porque você vira e fala assim, todas as transações que envolvem a minha moeda, dólar americano, que tem alguma parte que foi feita no meu país. Como que os Estados Unidos considera que uma parte foi feita nos Estados Unidos? Se qualquer empresa ou subsidiária norte-americana tiver envolvida na produção, mesmo que a produção não seja nos Estados Unidos. Isso significa dizer que, se eu for comprar uma bomba de cobalto para fazer um tratamento médico hospitalar, essa bomba de cobalto tem 5.000 peças individualizadas. Se uma dessas peças for de uma empresa norte-americana que fabricou essa peça no Paquistão, é uma peça norte-americana e é um produto norte-americano. Isso que é o bloqueio. Tá? E bloqueio, ele fala em tecnologias de uso dual. Ou seja, se isso pode ser usado para salvar a vida de 300.000 crianças de câncer, mas se eu conseguir pegar ele na mão e bater na cabeça de alguém, é uma tecnologia de uso dual. Qualquer coisa, gente, é uma tecnologia de uso dual. Literalmente, qualquer coisa. O conceito de tecnologia de uso dual ele é um conceito aberto para poder ser usado para matar nações de fome. E matar nações de fome é algo que os Estados Unidos vem fazendo muito bem desde a virada do século XVIII para o século XIX. O primeiro lugar que os Estados Unidos matou foi o Haiti. Quando houve a Revolução de Toussaint Louverture no Haiti, essa revolução teve um grande impacto no sul dos Estados Unidos. Diversas revoltas negras começaram a ocorrer no sul dos Estados Unidos. Nessa época, os grandes liberais tiveram dois planos diferentes. A gente expulsa todos os negros dos Estados Unidos e manda eles de volta para a África ou para qualquer outro lugar. Ou dois, a gente mata todo mundo que está fazendo essa revolução, mata todo mundo que está fazendo qualquer balbúrdia aqui dentro e toca a escravidão para frente. Eles colocaram no papel e falaram, não, sai mais barato a gente matar todo mundo, que depois eles mesmos que sobrarem vão se pagar em trabalho. E foi isso que foi feito. E desde então, as intervenções são constantes, sabe? Eu fico puto da minha cara, o cu quase cai de dentro da bunda quando eu vejo gente de esquerda liberal falando, ai, olha que lindo, o Barack Obama veio aqui bater palma para os negros. É deprimente. É uma coisa deprimente. O homem é um assassino. Um assassino. Sim. Um assassino. Gaddafi que o diga, né? Não, porra, ordenou assassinatos em 3 continentes diferentes. Ordenou ataque com drone que matou criança pra caralho no Oriente Médio. Pra caralho. A Líbia voltou à Idade Média. Sim. Escravidão voltou na Líbia, literalmente. Os ataques que foram conduzidos na Líbia foram ataques que destruíram toda a infraestrutura do país. Pulverizaram a infraestrutura do país, pulverizaram a sociedade do país, o país ficou balcanizado e dividido entre guerrilhas mercenárias, a ponto de que nós temos hoje na Líbia tráfico de escravos humanos no meio da rua.
Esta foi a democracia que foi levada ali. Cenário pós-apocalíptico. É um cenário pós-apocalíptico. E essas democracias Agora, só não são levadas aos lugares que colocam a arminha em cima da mesa. Sabe? Então, assim, citando sim, o choque de cultura, sabe? A bomba H é a arma do diálogo. com certeza, com certeza. Agora, ô João, Mas, me diz uma coisa, nós já estamos aqui hum, com 50 minutos, passou rapidinho, o que é desculpa, bom cara. passar rápido. Não, imagina, isso, só agradeço. Em face desse sucesso comprovado dos países socialistas em relação ao combate à Covid, você não acha que esse seria um bom momento para a gente tentar desmistificar o chamado socialismo real? Desmistificar no sentido de chegar para essa galera aí do marxismo ocidental, os liberais de esquerda, e tentar fazê-los entender que o socialismo real não é tão totalitário quanto eles imaginam, que o totalitarismo não existe, é uma grande farsa? Então, cara, a gente vem tentando fazer isso desde sempre e exemplos bons para isso tem desde sempre, né? Se você for pensar o que era a China em 1950, o que é a China hoje, poderia dizer que deveria bastar. Se a gente for pensar Sim, em um país minúsculo como era o Vietnã, assim como o Laos, enfrentou três potências imperialistas. sim, sim, sim. Você vê o que é o Vietnã hoje? Deveria ser o bastante. Se você for pensar no que são os índices de alfabetização, os índices de acesso à medicina, os índices de empregabilidade, os índices de moradia, os índices de reforma agrária, em todos esses países, os dados deveriam ser o bastante para convencer essas pessoas. A questão vai além daí. A questão, no meu ver, muitas vezes, principalmente de pessoas que a gente está falando aqui, que são pessoas muitas vezes intelectualizadas. Normalmente o liberal de Sim, esquerda é um cara que tem um acesso, que teve uma sim, faculdade, né? Assim, ninguém que está morrendo de fome, salvo raríssimas exceções, tem tempo para ler Foucault, sim. sabe? Então, assim, Nem Hannah Arendt, né? e ler Hannah Arendt. Então, assim, nesses casos, eu acho que vai muito mais um desvio que este aí, desculpa, não vejo muito conserto, mas quem de fato tem que saber é quem está lá embaixo. Porque quem está carregando, quem carrega a direita de volta ao poder constantemente é o povo por meio da ideologia que lhe é aplicada. Então, assim, o que a gente tem que fazer é, todos nós que temos qualquer vocação para a militância que não está organizado, se organize. Existem diversos coletivos, diversos partidos, diversos movimentos. Gente, eu sou do PCB, mas você não tem que vir para o PCB porque eu sou do PCB, não. Você não é obrigado a concordar comigo, não. Você pode ficar errado. Tô brincando, mas o importante é a pessoa se organizar, cara. Sabe? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente tem que buscar a organização. Segundo, a gente tem que buscar a construção. Durante muito tempo, principalmente com a queda da União Soviética, com a derrota brutal que a gente teve na década de 90 e na virada dos anos 2000, ocorreu um movimento, primeiro, de pulverização da frente da esquerda revolucionária e depois ocorreu toda a onda rosa na América Latina, com governos de centro-esquerda progressista, tentando o velho engodo da social-democracia, que vem enganando trabalhadores e não dando certo para ninguém a não ser para a burguesia há mais de 120 anos. Né? Isso não é uma novidade, isso não foi inventado agora, não são grandes pensadores que tiveram uma ideia brilhante agora. Isso é uma veleidade histórica, gente. Isso é uma coisa que existe há mais de século, quase há século e meio, e que vem dando fragorosamente errado desde a Segunda Internacional. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar a consciência de classe popular. O trabalhador e a trabalhadora, que somos 99% dessa sociedade. Como que a gente faz isso? A gente faz isso se organizando e militando. Militando em todas as frontes possíveis, sabe? Eu estou aqui, mas eu sou organizado, eu participo de uma célula, eu tenho minha militância, eu tenho minhas obrigações, eu tenho meus compromissos. Todos nós podemos fazer isso.
E é isso que a gente devia fazer. É muito importante que a gente aproveite esse momento para se organizar e para, de Com fato, começar certeza. a militar, para, de fato, quebrar isso. Porque isso é possível? É. Você tem diversos exemplos ao longo da história em locais tão ruins quanto ou ainda muito piores do que a gente estava. Sem Sabe, as pessoas dúvida. essa fetichização de que o trabalhador é incapaz, isso é um desvio liberal pequeno É burguês, ridículo. tem que ser Sim, combatido a toda prova. sim, sim. Sabe, a gente for pensar o que se tornaram as massas populares na Rússia, por exemplo, nós estamos falando de um país que tinha 93% de analfabetismo. Nós somos um país alfabetizado. As pessoas têm muito Com mais certeza. acesso. Então é completamente possível e nos é completamente capaz. Agora, é um trabalho de formiguinha, demora um tempo e a gente tem que fazer ele todo dia. Né? Não adianta eu falar na internet que eu sou militante, que eu amo o comunismo, que o caralho a quatro, se eu não faço. O comunismo ele Sim, é praxis aliada à teoria. Ele não é o sem praxismo dúvida. rasteiro, nem a teoria academicista. Ele é aliar a praxis à teoria. A construção tem que ser feita e a construção tem que ser feita sobre uma base Tanto é teórica que o forte. Gramsci, tanto é que o Gramsci chamava o marxismo de filosofia da praxis, né? Exatamente. Então, João, Inclusive, era temos aqui obrigado a encerrar. chamá-lo, porque senão eles roubavam os Sim, cadernos, né? Então, exatamente. Exatamente. A gente escreveu de forma decodificada. Então, vamos encaminhar para o final. Cara, agradecer demais aí quem nos assistiu, quem comentou. Infelizmente, não deu para interagir muito aí com em relação aos comentários, mas fica aqui meu agradecimento sincero. Aproveitar aí a enorme audiência para quem puder e quiser nos seguir nas redes sociais, Trincheiras da Esbórnia. Podem também nos procurar aí nos agregadores de podcast, todos estamos lá. A gente não lança episódio já há algum tempo, mas em volta estaremos de volta aí, ativa, retornando. João, obrado demais, valeu. Foi uma é isso. honra Obrigado, Will. inominável e Obrigado pelo retumbante convite. te Estou receber aqui, sempre à cara. disposição. Pô, muito obrigado, cara. Valeu todo Obrigado, eu, mundo. querido. Abração. Tamo junto. Até a próxima. Venceremos. Venceremos.